E aí, galerinha? Ferinhas, 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 estamos aqui para a tão pedida aula de núcleo, tá? Para começar, então, vou fazer uma pergunta. Quantas células você tem no seu corpo? Bilhões, né? Trilhões. Cada célula dessas que você tem, que são bilhões, trilhões de células, cada uma tem dentro um núcleo. Dentro do núcleo, a gente vai ter algumas estruturas que a gente vai conversar agora. Então, quando a gente fala que o núcleo de uma célula, tá, tem uma membrana, que é a carioteca, e dentro dessa carioteca, então, nos eucariontes, a gente vai encontrar material genético, sob forma de DNA e sob forma de RNA, a gente está falando que cada uma das suas células, os seus bilhões de células, cada uma vai ter DNA e RNA dentro de cada uma delas. Então, assim, olha, gente, é muita coisa. E o DNA, então, que vai formar cromossomos, etc., vai ter que ser bem pequenininho para caber lá dentro. E mesmo assim, ele contém toda a informação de um ser vivo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui, que vai mostrar para vocês, então, em ordem de grandeza, o que forma o quê? Então, a gente tem o núcleo, lá dentro do núcleo a gente tem os cromossomos, a cromatina, dependendo de que fase da célula a gente vai estar falando, que vocês vão ver logo mais a seguir. E ali a gente tem, então, essa estrutura formada pela molécula de DNA, que é uma dupla hélice, certo? Mais detalhes a gente vai ver depois. A química dessa molécula a gente vai ver em outra aula, inclusive. E é dentro dessa molécula que a gente vai ter as sequências de código que a gente chama de gene. Cada gene vai dar uma característica sua e dos outros seres vivos, inclusive. E são essas moléculas que são passíveis de serem transmitidas hereditariamente, ok? Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha na explicação sobre o núcleo, que tá bem legal. E vamos que vocês vão ficar feras em núcleo, então. Dúvidas, sugestões, por favor, nos comentários. Sentar, presta atenção. Então, o núcleo, ele fica dentro da célula. Vamos fazer a célula primeiro, tá? E o núcleo, ele vai ter aquela membrana que vai separar ele, então, do resto da célula. Como é que eu chamo essa membrana? Carioteca. Lembram? Carioteca. Ela é cheia de poros comunicantes que, na verdade, vai fazer moléculas grandes entrarem e saírem daqui de dentro. A carioteca, ela é uma bicamada, tá, de proteínas e lipídios, e ela vai ter uma extensão com quem, pessoal? Com retículo endoplasmático do tipo rugoso, tá? O que a gente tem dentro do núcleo, então? A gente tem cariolinfa, que é um citoplasma muito parecido com o citoplasma da célula. A gente tem o que a gente chama de cromatina. Cromatina, que vai ser basicamente DNA, depois a gente vai dar uma olhadinha nisso. E a gente vai ter também, pessoal, outra coisa que a gente chama nucleolo, que pode ser um ou mais de um, certo? Então, nucleolos. Geralmente é mais de um, certo? Esses nucleolos, pessoal, esses nucleolos vão ser feitos de RNA, geralmente ribossômico. Aí agora a gente vai começar a falar mais propriamente dessas estruturas que existem dentro do núcleo. Então, quando a gente fala de núcleo, pessoal, a gente fala de ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? A gente viu que os ácidos nucleicos são
DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, tá? Que é o ácido ribonucleico. O que eles têm de diferente? Bota aí, então, vou botar para vocês agora um slide sobre a comparação do RNA e do DNA. Pessoal, então, o que acontece? O DNA, gente... Primeiro, nós vamos ver o DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Tá cortando. Então, vamos começar com o DNA, pessoal. Então, o DNA, ele vai se encontrar dentro do núcleo somente, tá? Sob duas formas. Ou a gente vai ver o DNA sob a forma de cromatina, ou a gente vai ver o DNA sob forma de cromossomos. Certo? A gente vê o DNA sob a forma de cromatina quando, pessoal? Quando o DNA está na forma de filamentos finos, certo? Durante a fase que a gente chama de interfase, que é entre divisões celulares. Agora, quando é que a gente vê cromossomos? Quando os filamentos de DNA estão condensados, isso ocorre durante divisões celulares, ou durante mitose, ou durante meiose, certo? Aí, pessoal, o que o DNA faz? Ele abriga todo o código genético. Certo? Ou seja, os genes estão dentro da molécula de DNA. Agora vamos ver o RNA. O RNA, pessoal, o RNA quer dizer o quê? Ácido ribonucleico. Depois a gente vai ver por que um é ribonucleico e um é desoxirribonucleico. Agora eu preciso que vocês entendam o geralzão. Onde é que eu vou encontrar o RNA? Ele vai ter 3 tipos, certo? Ele vai ter o RNA ribossômico, que é o RNA R, que vai estar dentro do nucleolo, ele forma os nucleolos, tá? E ele vai fabricar ribossomos, que daí vão sair de dentro do núcleo e vão lá para fora do citoplasma da célula. Aí, esse é o primeiro tipo, tá? Aí ele tem um segundo tipo. O segundo tipo é o RNA mensageiro, ou RNAM. Esse RNA, gente, ele vai ser fabricado a partir
do DNA só quando a minha célula precisar fazer o quê? Proteína. Então, ele está envolvido na síntese proteica. Certo? E qual é o nosso... Esse é o segundo. Qual é o nosso terceiro tipo de RNA? É o RNA transportador. Ou RNAT. O que ele faz então? Ele fica no citoplasma, tá? Ligado a aminoácidos que fazem parte das proteínas. E ele, então, vai trazer esses aminoácidos para formar a proteína na célula. Então, ele também está relacionado com a síntese proteica. Ok? Então, vamos só circular algumas coisas importantes, ó. O RNA transportador, ele fica no citoplasma, tá? E ele vai ser ligado a aminoácidos. Vai participar da síntese proteica. O RNA ribossômico, ele tá no nucleolo e vai fabricar o quê? Ribossomos. E o RNA mensageiro vai ser fabricado a partir de quem? Do DNA, e vai também ser importante na síntese proteica. Então, gente, dentro do núcleo, vamos botar um núcleo assim grande. Isso é um núcleo, tá? Aqui o resto é a célula. Eu tenho o meu DNA sob a forma de cromatina, que vai ter um gene para a formação de quê? RNA ribossômico. Tá? Aí ele vai fabricar RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico vai começar a se aglomerar sob a forma de nucleolo ou nucleolos, né? Pode dar mais um aqui. Nucleolo. E aí, o nucleolo, que é feito de RNA ribossômico, vai fabricar o quê? Ribossomos. Esses ribossomos vão sair do núcleo, por isso que o núcleo precisa ter poros, e podem ficar, esses ribossomos podem ficar aderidos ao retículo endoplasmático rugoso ou podem ficar soltos. Então, esse é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou eles ficam soltos no citoplasma, tá bom, galera? E aí, cada ribossomo desse vai ter uma participação importante, crucial, no que? Na produção de proteínas. E aí, ele vai precisar da ajuda do RNA mensageiro e do RNA transportador, como a gente já falou. Agora a gente vai falar numa estrutura que se chama cromossomo. Tá? Então, o cromossomo é o DNA condensado durante a divisão celular, mitose ou meiose, ok? Como é que é? Então, o que a gente precisa saber do cromossomo? Primeiro, o que é, que tá aqui, quantos, então a quantidade, quantos
Para humanos, gente, a gente tem 46 cromossomos. Isso varia, tá? Outros animais têm outra quantidade. Ou seja, eles estão sempre aos pares. Então, assim, ó, a gente tem 23 pares. Um que veio da mãe e outro que veio do pai, materno e paterno. Vou colocar para vocês um slide de um cariótipo, que é a fotinho do conjunto de cromossomos de um menino normal, para vocês verem do que a gente está falando. Então, pessoal, isso 46, 23 pares para a espécie humana. As drosófilas, por exemplo, que é essa mosquinha aqui, ó, que são usadas muito em estudos genéticos, é a mosquinha da banana. Então, a drosófila, ela tem 8, tá? 4 pares. A gente tem 46. Pessoal, quando a célula é haploide, o que acontece? A célula não tem pares de cromossomos. Só cromossomos sozinhos. Então, ela vai apresentar metade do total de cromossomos da espécie, ok? No caso dos humanos, 23 cromossomos, certo? Quem é que apresenta 23 cromossomos na gente? As células dos gametas, né? Então, os gametas, espermatozoide e óvulo, vão ter 23 cromossomos cada célula. E aí, como é que a gente representa essa célula, então? Esse cromossomo, na verdade, esse cromossomo, como é que a gente representa? Na sua forma simples, quando ele está na cromatina e não duplicou ainda, ele tem um centrômero, que é essa constrição aqui, que pode ser central ou não. Então, o centrômero ele pode estar deslocado para algum dos braços cromossômicos. Se ele está bem no centro, ele é metacêntrico. Se ele está mais deslocadinho do centro, ele é submetacêntrico. Se ele está quase na extremidade, ele é acrocêntrico. Se ele está em cima das pontas do cromossomos, sob os telômeros, ele é telocêntrico, certo? Quando ele tá, isso aqui é a forma simples, tá? Quando ele tá duplicado, pessoal, a gente enxerga o quê? Assim, tá? Então, eu tenho ainda centrômero na mesma posição quando duplica. E aí, eu vou ter duas estruturas que eu não tinha antes, que são as cromátides irmãs. Essa é irmã desta. Então, o cromossomo simples tem cromátide? Não, certo? Só o duplicado, ok? Uma célula diploide, então, ao contrário da haploide, ela vai ter cromossomos com pares. Cromossomos. São os chamados homólogos. Por quê? Porque um vem do pai e o outro vem da mãe, certo? Quantos são, então? Na espécie humana, 46. Aqueles 23 pares, certo? Que células tem isso? Células somáticas. Ou seja,
as do corpo que não são células germinativas ou gametas. Como é que eu represento, então, esses cromossomos de uma célula diploide? Mesma coisa, quando eles estão na sua forma simples, tá? Simples. Quando eles não duplicaram ainda, eles têm um centrômero. Só que aí eu vou ter o do pai e vou ter o da mãe, na forma simples também. Então, ó, do pai e o que veio da sua mãe. Esse, então, seria o par 1. E isso, eu vou ter quantos desse, então, pessoal? 23 pares desses aqui, dando 46 cromossomos ao todo. Quando eu duplico isso, eu duplico o paterno e duplico o materno. Aí, esse é o mesmo par 1 duplicado. Então, eu tenho aqui 2 cromátides irmãs no materno e 2 cromátides irmãs no paterno. Aqui eu tenho cromátide irmã no paterno? Não, ele não foi duplicado ainda. Tenho cromátide irmã aqui? Não. Esse não é cromátide irmã disso? Não. Este paterno é homólogo deste materno, certo? Em cada um dos 23 pares, um vai ser homólogo do outro. Se eles estiverem duplicados, eles têm cromátides, senão, não. E onde estão os genes? Ao longo, dentro desses cromossomos, desses 23 cromossomos, certo? Que são feitos de DNA. DNA condensado no momento da divisão celular. E aí? Muito tosco? O importante é se você entendeu. Se você entendeu, se você gostou, clica no joinha, curte, compartilha, dá sugestão, deixa suas dúvidas nos comentários. E é isso, gente. Próximo vídeo, então, vai ser sobre o Ajuda aí, Giana, que é aquela série de vídeos do canal que não é sobre a matéria, é sobre os seus dilemas. Beijo!